Na sua opinião, a capoeira é uma luta, é uma dança ou um jogo? E o que faz ela ser essa mistura tão única? Capoeira é uma luta. Nasceu luta e permanece como luta. Foi a maneira que os escravos criaram para se defender. Então, como é uma maneira de defesa, é uma maneira de luta. Então ela se misturou com a dança, que foi a maneira de esconder a capoeira. Eles fingiam que estavam dançando, que no caso é a nossa ginga, a ginga da capoeira. Tá? Então, ela é uma mistura de dança, de luta, de jogo? Sim, até porque quando você fala jogo, é uma maneira tranquila de se falar, vocês estão jogando capoeira. Tá? Porque quando a gente luta capoeira, depende do ritmo que é tocado, depende da maneira como a gente joga, mas a capoeira é luta e permanece como luta. Mas o termo jogo é muito bem aceito. O termo dança, às vezes para alguns capoeiristas chega a ser até pejorativo, tá? Mas a capoeira, ela é uma luta, ela é resistência, tá? Vamos lá, segunda. A música e o berimbau comandam a roda. O que as letras das músicas de capoeira contam sobre história e a resistência do povo negro? Na verdade, o que comanda é o berimbau, que normalmente é um mestre que está comandando ele. Mas a roda normalmente é comandada por um mestre, ou o dono da academia, o que supervisiona ali o grupo. Então é ele que comanda, tá? O berimbau, ele comanda o ritmo do jogo, o ritmo da luta capoeira. E as músicas dependem muito. Muitas músicas contam sobre fatos históricos, histórias de mestre, fatos do cotidiano, memórias. Realmente contam histórias dos povos negros, né, dos povos originários aqui, nossos, indígenas, e demais outras histórias. As músicas da capoeira são muito vastas e contam muitas coisas, tá? Próxima. A gente aprende história nos livros, mas na capoeira parece que o corpo conta a história através dos movimentos. Que histórias o corpo de um capoeirista pode contar? Ele conta histórias de um povo que sofre, de um povo oprimido, de pessoas que se consideram inferiores, se tornando superiores dentro da roda, pessoas que têm uma condição financeira ruim, que são pobres, vamos dizer assim, jogando com pessoas que têm condições financeiras melhores, que são ricos. A capoeira, ela une movimentos, ela une pessoas, ela não tem distinção de raça, credo, cor, peso, religião, gênero, tá? Então, o capoeirista, ele conta a história dele, a história que ele sente necessidade de contar, mas normalmente é aquela história de resistência, porque quem veio buscar a capoeira busca alguma coisa. Ela é muito mais do que simples um jogo. Ela é a fusão que tem a capoeira com a história do Brasil e tudo que se engloba com ela faz simplesmente e traz a palavra resistência. Então, quando você vê uma pessoa jogando capoeira, é muito mais do que aquele jogo. Às vezes aquele é um momento de distração dele, de algum problema familiar, de algum problema num serviço, de algum estresse, de alguma depressão. A capoeira é muito mais do que isso. É onde todos jogam descalços, todos são iguais, é dentro da roda de capoeira. Como a prática da capoeira pode ajudar especialmente um jovem negro a se sentir mais confiante em valorizar suas raízes e sua identidade? Eu acho que inclusive a outra pergunta responde um pouco dessa. Na verdade, não só o povo negro, mas todo brasileiro deveria valorizar muito mais sua cultura. E quando eu falo sua cultura, eu falo nela toda. E existe muito preconceito sobre a cultura brasileira. Tá? Porque boa parte dessa cultura, ela vem originária dos povos africanos. Tá? Mas nós temos que entender que não é só dos povos africanos. Nós temos aqui culturas no Brasil que são oriundas da Espanha, oriundas de Portugal, oriundas do Japão, oriundas de diversos locais. Por exemplo, nós temos uma comida no Mato Grosso do Sul chamada soba, que é originária do Japão e se tornou patrimônio cultural do Mato Grosso do Sul. Então você fala, ué, mas como? Isso é Brasil. O Brasil é uma fusão cultural que existe muito grande. Só que sempre existe um preconceito, aí você fala, por que lá não tem o preconceito sobre essa comida? Por que não tem o preconceito sobre outras artes marciais, vamos dizer assim, que no Brasil são todas difundidas? Nós temos artes marciais asiáticas em todas as cidades praticamente do nosso país, diversas pelo menos cidades do nosso país. E não há, não, mas a capoeira ela tem uma ligação muito grande com a religião afro. Não, não tem.
Outras artes marciais orientais têm muito mais ligação com religião do que a capoeira. Artes marciais simplesmente praticadas por budistas, que eram praticadas por monges. Então, na verdade, o preconceito é contra o povo negro. Então, o povo negro e o povo brasileiro todo em si deveria abraçar muito mais a sua cultura. A cultura que nós temos aqui, a cultura originária do nosso Brasil. Tá? E nós temos, e o Brasil é rico em cultura, porque até um povo que não tem cultura tem necessidade, tá, de dominar outros povos para poder adquirir a cultura deles. No passado, a capoeira era proibida por ser uma arma de luta e liberdade. E hoje, de que forma ela ainda é uma forma de resistência e empoderamento para a comunidade negra? Na verdade, 2 ou 3 perguntas também atrás, junto com a anterior, responde um pouco dessa também. Nós vivemos num país de extremo preconceito com a comunidade negra. Nós somos um país que nós temos poucos anos, tá, que a escravidão acabou. Até 110 anos, 120 anos atrás, a escravidão era forte no Brasil ainda. Até nos dias de hoje você ainda encontra pessoas escravizadas. E aquilo que se fala, o pessoal fala, o ser humano, um homem escravizou o povo negro. Não, o homem escravizou o homem. O ser humano escravizou o ser humano. Nós não podemos distinguir simplesmente porque ele era negro. Mas a maldade em cima do povo negro é muito grande e sempre foi muito grande. Então, a capoeira ela ajuda exatamente nisso. No momento de você estar lutando por liberdade, como a capoeira participou de guerras como a Guerra do Paraguai, Guerra do Farroupilhas, diversas outras guerras e movimentos, tá, que a capoeira participou e o capoeirista participou. E hoje continuamos na briga, por ser um movimento cultural de forte expressão negra, raízes negras, mas hoje você entra numa roda, você não, só o negro que pratica, só o pobre que pratica. Isso é o preconceito. Então, na verdade, quanto mais se conhece a capoeira, quanto mais se tem sobre a capoeira, mais você se identifica como uma cultura brasileira vasta em conhecimento, vasta em sabedorias populares, vasta, tá, em sua própria origem, tá? Então, a capoeira ela é originária, afro-brasileira, nascida e criada no Brasil por descendentes africanos. Brasileiros, descendentes africanos. Então, o ato de você praticar capoeira, seja em praça pública, seja dentro da academia, seja na sua casa, é um ato de resistência, é um ato de você manter a cultura do Brasil viva. Na capoeira existem mestres, contramestres e alunos, que ganham apelidos. Como esses códigos fortalecem o senso da comunidade e o respeito dentro do grupo. Então, na verdade, quando se fala mestres, contramestres e alunos, são graduações, né? São atos hierárquicos. Então, e a capoeira, ela tem o lance do apelido, questão do apelido. Foi na década de 20, quando a capoeira foi proibida, os capoeiristas começaram a usar essas alcunhas, os nomes, os apelidos, nomes de guerra, para se esconder, para não ser localizado, para ninguém saber quem era eles. Então isso, para algumas pessoas, para alguns grupos é muito importante, eu acho muito importante, porque é um pedaço da história, não só da capoeira, mas como do Brasil, tá? Que a gente mantém vivo. É uma cultura que a gente mantém viva. Então quando você fala nos apelidos da capoeira, eu acho que eles te dão mais ênfase, tá? Te dão mais brilho. Você fala, o cara vai ser chamado na roda, vai ser chamado, chega aí o macaco. Por exemplo, dentro do estádio Rondônia, tem 2 capoeiristas que tem a alcunha de macaco. Os 2 não tem problema nenhum de serem chamados assim. Os 2 são excelentes capoeiristas. E nós temos dentro do estádio Rondônia nós temos o Mestre Café, temos o Mestre Porão, o Mestre Azulão, o Mestre Ramos, temos o Mestre Bravo, o Mestre Vermelho, o Mestre Choroquinho, tá? Mestre Pé de Anjo, Mestre Vando, Mestre Vieirinha, Mestre Baianinho, tá? Então, se você pega o Mestre Robocop, então, se você parar para analisar, tem diversas formulações de mestres, vários nomes de mestre, Mestre Canelão, Mestre Hugão. Então, se você olhar, tem várias coisas, tem desde abreviaturas de nome, diminutivos, aumentativos, sobrenomes, nomes diversos. Então, se você vê, quando você chama, se você chamasse de repente, por exemplo, vem cá o seu Raimundo, vem cá o Mestre Raimundo,
ficava de repente muito aberto, mas quando você coloca os apelidos, já meio que direciona até para a capoeira. Mesmo que as pessoas falam, que legal. Normalmente as outras artes marciais têm os apelidos, nem tantos, mas normalmente esse apelido vem junto sempre com o nome. Tipo Anderson Silva, Anderson Spider Silva. Então quer dizer, tem um apelido, mas está ali no meio ali. A capoeira não, se torna o seu nome mesmo. É só o seu nome. Na capoeira existe, que elementos africanos diretos, além da luta, a gente vê na capoeira. Pensa na roda, musicalidade e o jeito de se relacionar. Então, na verdade, a capoeira ela vem mudando muito conforme os anos, vem se adaptando, recebendo elementos de pessoas, entendeu? Depois vem passando de geração em geração, por pessoas e pessoas. E, na verdade, não só a felicidade e a alegria do povo negro, do povo africano, do batuque, do samba, traz essa energia, traz essa alegria, mas a capoeira é contagiante por si só, né? Além do berimbau, do pandeiro, do agogô, do otabaque, a energia que transmite dentro da roda, o axé que temos ali, é muito fulminante para a tristeza, você entendeu? Porque ele é muito alegre. Esse é um dos principais elementos que tem, inclusive da própria cultura africana, porque lá tem as suas festas, os toques, os batuques, e dentro deles é sempre com muita alegria, muita energia. Tá? Esses são, na minha opinião, o principal elemento que vem e continua se perpetuando da cultura africana. A capoeira tem uma ligação forte com o samba de roda, roda e o maculelê. Por que você acha que essas manifestações culturais estão tão conectadas? Na verdade, o samba de roda, dentro da capoeira, existe o toque de samba de roda, né? E o maculelê é uma apresentação cultural da capoeira, na verdade, né? Tanto quanto a puxada de rede, o maculelê, são apresentações que há muitos anos foram levadas para dentro da capoeira e se perpetuam até hoje. Tá? O samba de roda também, apesar de ter o toque dele dentro do berimbau, tem o toque de maculelê no atabaque, toque de maculelê no pandeiro, toque de samba de roda, da puxada de rede no atabaque, tem dança do fogo, tem diversos outros toques que ao longo do tempo e danças e apresentações culturais que estão se aglomerando com a capoeira, estão se juntando com a capoeira, mas com apresentações culturais. Como eu disse, samba de roda existe o toque no berimbau, inclusive, mas é porque são manifestações culturais do povo negro, né? Então foram trazidas ali. O maculelê, na verdade, tem duas histórias. Uma seria de um negro de escravo fujão, outra seria de um indígena. Então, na verdade, são essas duas histórias que tem sobre o maculelê. Não dá para saber exatamente qual é a verdadeira, ou se são duas e acabaram ganhando o mesmo nome de maculelê. São histórias bem interessantes, pesquisa aí que você vai ver. A capoeira se espalhou pelo mundo todo. Isso é positivo? Como manter viva a verdadeira história da capoeira que veio dos negros escravizados no Brasil sem perder sua essência? Então a capoeira, na verdade, ela se mantém, ela continua se mantendo muito forte na sua manifestação cultural brasileira e em outros países. A capoeira é a maior difusora da língua portuguesa no mundo, onde ela é dada a aula de capoeira, ela é ensinada em português. A aula toda é falada no nosso brasileiro, né? Ela é toda dando. Então, se você observar ou buscar a capoeira no Japão, por exemplo, na Alemanha, você vai ver que as aulas são todas dadas em português, os cantos todos são em português. Então, na verdade, é uma maneira de manter viva essa verdadeira história. Até porque os mestres, a história contada, hoje com a internet tem muita facilidade de você buscar muito conhecimento, apesar de ter aquele cuidado de que nem todo conhecimento é verdadeiro. Você vai conhecer uma coisa que às vezes não é verdadeira. A gente sempre fala para o aluno buscar sempre o máximo que possível em fontes para a gente poder ter certeza daquilo que a gente está falando. Então a capoeira como manifestação para fora e externa do país, ela continua se mantendo, graças a Deus, com a sua verdadeira história e verdadeira essência da capoeira, sendo contadas as verdadeiras histórias. A capoeira é uma tradição que sempre foi passada boca a boca, de mestres mais velhos para os mais novos. Que tipo de sabedoria e conhecimento da cultura afro-brasileira são preservados através dessa transmissão oral dentro da capoeira? Na verdade, aos pouquinhos, eu acho que eu respondi essa pergunta dentro de várias outras respostas que eu te dei. Realmente é um boca a boca, é passado de mestre para aluno, de mestre para contramestre para professor, e assim chega nos dias atuais, nos capoeiras atuais. E sempre tem o telefone sem fio, algo que muda, que melhora, que se adapta,
A capoeira ela vem fazendo essa preservação dessa manifestação cultural, dessa transmissão oral do conhecimento ao longo dos anos. Eu recebo aquilo que o meu mestre me passa e eu vou passar aquilo para os meus alunos. Às vezes eu coloco um toque do que é o capoeira do Ugão, do jeito do Ugão de ser, para melhorar aquilo. E assim são as aulas, inclusive com outros mestres e professores. Eu sempre digo para meus alunos, escute tudo que eles têm para falar, escute todas as histórias que eles têm para contar. O que for útil para você, você absorve, assimila, busca embasamento para aquilo, ou até adapta para a sua realidade. Para onde você vai contar, onde você vai fazer, melhore o linguajar, qual foi falado, potencialize a história. Se aquilo não for útil para você, só descarta, isso aqui não é para mim. E guarda para si o que é, transmite o que é para si, o que você gostou e o que não. Porque conhecimento nunca é demais, mas você tem que sempre buscar o melhor conhecimento. Olá, eu me chamo Melinda. Atualmente estou morando em Pimenta Bueno, moro no Centro Canaã, que é uma escola bíblica indígena, né? Um seminário onde os indígenas vêm e ficam estudando aqui durante 3 anos. Bom, a cultura indígena, o que ela significa para mim? Eu, desde quando eu nasci e criada no meio indígena. Minha mãe, ela é missionária e sempre trabalhou com povos indígenas. Então, o que mais me orgulha na cultura indígena para mim? Eu acho muito lindo as tradições, as coisas que os indígenas fazem. Aqui é muito forte a gente comemorar o dia 19 de abril, que é o dia, né, dos povos indígenas. Então, é muito legal porque relembra tudo, sabe? Questão de pinturas indígenas são feitas, é um dia assim de muita celebração mesmo aqui. Também as comidas são típicas dos indígenas, a culinária também eles influenciaram muito, né? Então é algo assim muito gostoso, é algo assim muito lindo de se ver, sabe? E eu acho que na cultura indígena, coisas que são, tipo, é triste de se ver, que eu acho que as pessoas têm uma desinformação muito grande sobre indígenas até hoje. Quando eu falo que trabalho com povos indígenas, essa questão, sempre vem e a mesma pergunta, nossa, mas eles têm internet, comunicam normal, usam roupas, e eu acho que isso é uma desinformação muito grande, que as pessoas têm uma imagem muito errada ainda dos indígenas, que sim, ainda existe povos indígenas que não têm civilização nem nada do tipo, não se encontra, tem energia, andam sem roupas, mas hoje em dia são poucos desses povos indígenas, a maioria tem acesso à internet, à luz, à água, normal como, né, todos nós. Mas as pessoas ainda têm esse estereótipo muito forte, eu acho, até hoje, de que povos indígenas usam os indígenas, né, andam por aí sem roupa e esse tipo de coisas. Uma forma muito grande de que as pessoas ainda continuam com os costumes, tradição, em relação à linguagem, né? Aqui ainda é forte, muitos dos alunos que vêm para cá, eles sabem falar a língua, falam a língua materna, e eu acho que isso é algo assim muito importante, muito lindo de se manter. E aqui, como é um centro, né? É, aqui é um centro cristão, né? Para indígenas, para formarem missionários, para eles poderem voltar para suas aldeias, né? E continuar os trabalhos lá, o que eles aprenderam, continuar ali para o seu povo. Então, acho que aqui trabalha muito com questão de contexto, né? Porque o nosso contexto é totalmente diferente de lá. Então, até, por exemplo, uma ceia. Nós, quando vamos ceiar, né, na igreja, é um pedaço de pão e o suco, né? Então, acho que pra cá, tipo, nas aldeias, não vai ter. É raro ter suco de uva, por exemplo, ou até o pão que a gente é acostumado a comer. Então, tem um contexto muito grande de manter ali a própria tradição e não tirar isso do indígena. Então, a ceia, ela é realizada com biju, né? Ou tapioca, como vocês querem chamar, e o açaí, que é uma maneira de manter ali a cultura e eles conseguirem fazer da forma deles também.
O Brasil é um país muito diverso, isso todos sabemos. E acho que pro indígena é algo assim não tão anormal, infelizmente ainda há sim muito preconceito, e isso é fato. Porém, Brasil, todos nós, né, conhecemos a história e sabemos a grande influência que os indígenas tiveram. Então, ainda assim, infelizmente, tem pessoas desinformadas, preconceituosas, só que ser indígena no Brasil eu acho algo muito lindo e assim, eu acho que eles deveriam se orgulhar, porque eles tiveram uma grande influência, né, na nossa história e em tudo mais. E é muito bonito de se ver que alguns indígenas trabalham, fazem parte de associações assim, trabalhando com outros povos indígenas, e questão de muitos indígenas estarem na política envolvido, então terem autoridades de voz também, poderem opinar, falar assim abertamente. Então eu acho muito lindo ver assim indígenas no poder defendendo causas da sua própria cultura, das suas próprias tradições, costumes. Então é algo assim muito lindo. Acho que uma das coisas que mais influencia o contato, né, não indígena, né, com os indígenas é questão muito de tecnologia. Eu acho que isso tem sido uma influência muito grande nas aldeias e nas comunidades. Então, por exemplo, você vê, tipo, montes de indígenas com iPhone, coisas assim extremamente boas, que eles procuram se informar, procuram saber como que funciona. Então, é algo assim, acho que uma influência que tem muito grande. E uma influência eu acho que até boa, porque os indígenas, por exemplo, muitos agora são envolvidos com produção de café. Então, os maquinários, essas coisas assim, com mais tecnologia e tal, tem sido algo muito bom, muito importante ali nas aldeias. E eu acho que tem sido, assim, uma influência muito grande nas aldeias. Acho que a convivência entre jovens indígenas e não indígenas é muito importante, que você vê que ambos têm algo assim para acrescentar e ensinar uns aos outros. E eu acho isso muito importante. Eu acho muito legal assim ter convivência com os alunos aqui, justamente para você tipo aprender um pouco mais. Eu acho muito legal. Eu gosto muito de realizar pinturas indígenas. Então, quando eles estão pintando, contando a história de como que é, surgiu isso, o que, que significa pintura, para que eles usam, dias de celebração, que é importante para eles. E essa questão, sabe? Então, também, muitas das vezes, os indígenas que vêm para cá, às vezes têm dificuldade com português, se a gente puder ajudar, sim, a influenciar eles de forma boa também e de forma positiva, né? E ajudar eles da maneira que a gente pode. Então, eu acho que muitos dos dois lados têm coisas positivas a acrescentar. Eu vejo que um grande desafio ainda que enfrentamos é que os indígenas enfrentam, né, para manter suas culturas, seus costumes, é o próprio preconceito. Por exemplo, tem muitos filhos de alunos aqui que às vezes evitam de estar fazendo pinturas porque na escola irão zombar, zoar. Então é algo muito triste de se ver, principalmente com crianças, porque isso acaba afetando. Os pais, assim, não se importam tanto, porque quando a gente, nós, até não indígenas, quando fazemos pinturas, saímos na rua, ainda geram muitos comentários. Alguns admiram, acham bonitos, mas ainda assim vem muitos comentários negativos, né? Então, eu acho que essa questão também da desinformação, a forma que as pessoas falam, tratam como se fosse algo assim de outro mundo, sabe? Então, eu acho que é muita questão de preconceito e desinformação. Eu acho que isso ainda afeta muito, que é a questão dos indígenas, tipo, de se apegarem mesmo e terem orgulho, né, das suas da sua própria etnia, seus costumes e tradições. Então, qual que é o papel da mulher indígena, né? Eu acho que isso é muito forte ainda em muitos povos, pelo menos que vêm para cá estudar, que a mulher indígena, alguns povos ainda são muito machistas, infelizmente. Que a mulher, ela, né, tem uma visão muito errada de que ela
é feita para procriar, ter filhos, criar dos filhos e, enfim, né? Essa é uma visão muito errada. Eu acho que ainda tem alguns povos que é muito forte isso. Só que em outros é muito lindo, assim, ver. Tem um povo, eu vou falar aqui, os Oró, eles são muito queridos com as mulheres. É lindo, assim, de se ver a forma que os homens se preocupam, porque tem a visão que o homem tem que proteger. Então, a mulher, ela acrescenta ali no povo, ela tem poder de autoridade e questão também de poder opinar em coisas, assim, políticas dentro da igreja, ou, perdão, dentro da aldeia, dentro ali da comunidade. Então, eles têm direito de voz ali. E elas também, vários projetos, coisas assim, que as mulheres tomam à frente. Então, é lindo de se ver isso, sabe? Porque normalmente a mulher tá mais enrolada, tem desenvoltura talvez um pouco melhor. Então, as mulheres poderem tomar a frente disso. Então, é muito lindo, assim, de se ver como que é hoje em dia. Alguns povos, infelizmente, não é assim. Só que os que são, é muito lindo, assim, de ver a mulher tomando a frente. A mulher, ela é muito respeitada, sabe? Então, é algo, assim, lindo, porque é uma evolução muito grande, que infelizmente no passado não era assim. E se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, né, sobre a questão dos povos indígenas, a questão de como são tratados, então seria realmente, se fosse resumir tudo em uma palavra, seria respeito. A gente ter respeito pelo próximo, ter empatia, porque às vezes, gente, por ser costumes, jeitos, tradições diferentes, nem sempre o indígena talvez vai entender o que você faz de primeira. Mas tenha paciência, explique. E outra, lembre-se, ele é indígena, ele fala o idioma dele, o seu, e ele sabe de um monte de coisas, enquanto nós falamos apenas uma normalmente, e nós queremos sair por cima. Então, lembre-se que ele tem uma história totalmente diferente, de um costume totalmente diferente do seu, e não é por isso que ele vai ser menos que você. Então, respeite, né? Tenha noção, por favor, e vamos procurar ter informações, procurar saber mais, para a gente não chegar e fazer esse tipo de perguntas. Nossa, você usa roupa, esse tipo de coisa que causam um constrangimento muito grande e que é totalmente desnecessário. Então, que possamos buscar mais informações, buscar saber mais e realmente ter um respeito pelo próximo. O Brasil nasce do encontro de muitos mundos, das vozes que vieram da floresta e das vozes que atravessaram o mar. As culturas indígena e africana são mais que heranças, são presenças que resistem, ensinam e transformam. Que esse trabalho sirva para lembrar que conhecer é respeitar, e respeitar é manter viva a memória de quem nos trouxe até aqui. Como as águas do Oxum me vestiram com pérolas douradas. Esse brilho tomou conta de